Fala pessoal, começando aqui mais uma aula, agora dando segmento ao conteúdo de termologia. Vamos aqui agora explicar o conteúdo de capacidade térmica e calor específico. Bom, o que é a capacidade térmica? A capacidade térmica é o quanto de energia um corpo recebe para variar sua temperatura, e a gente vai utilizar ela para posteriormente a gente descobrir o calor específico. A unidade de medida da capacidade térmica ela é calorias por grau Celsius. No caso, o que ela realmente significa? A gente tem aqui um bico de Bunsen nessa região, fornecendo uma quantidade Q de calor para esse objeto cilíndrico, e a capacidade térmica vai ser o quanto a temperatura desse objeto varia com a temperatura que ele recebe. E o calor específico nada mais nada menos é a capacidade térmica dividida pela massa do corpo, ou a quantidade de energia necessária para o corpo variar sua temperatura de 1 grama em 1 grau Celsius. E a gente consegue estabelecer uma relação muito legal da capacidade térmica com o calor específico, que a capacidade térmica é igual a calor recebido dividido pela variação de temperatura, que aqui eu estou representando por delta θ. Que nós desenvolvemos, temos que o calor recebido ou cedido é igual a massa vezes o calor específico, que é uma constante de cada material, vezes a variação de temperatura do próprio material. A unidade que a gente vai utilizar para o calor específico é cal por grama grau Celsius. E outro signo a posteriori, nós temos aqui uma tabelinha que eu separei para vocês dos principais calores específicos. Nós temos aqui a água, que utilizamos como base para fazer as medições dos calores específicos, usamos como referência e denotamos elas como 1. Por exemplo, temos também o alumínio, 0,22, ferro com 0,11 e o gelo com 0,55. O calor específico do gelo e do vapor ele tem um valor muito parecido, muito próximo. Mas o que realmente significa calor específico, né, gente? O maior calor específico resulta pra gente que a energia necessária para variar a temperatura precisa ser maior. Por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, o alumínio, uma panela de ferro, de alumínio, de ácido inoxidável, ela esquenta mais rápido do que alguns outros materiais. Isso é devido a baixo calor específico que esse objeto possui. Com baixo calor específico, ela consegue variar muito mais a sua própria temperatura. E isso é algo que a gente deve analisar muito quando estamos resolvendo algumas questões. Bom, outra coisa muito interessante também é o que a gente chama de temperatura de equilíbrio entre dois corpos. Nós temos aqui que um corpo ele é responsável por receber o calor e um corpo a qual ele doa calor. Esse corpo que doa calor, ele geralmente é um corpo que tem maior temperatura do que o que está recebendo, porque, como a gente sabe, a temperatura, o fluxo de calor ele tem de ir de um corpo com menor de maior temperatura para um corpo com menor temperatura. E como um tá recebendo e o outro está doando, então eles somados têm que resultar em zero para suas temperaturas, para entrarem em equilíbrio térmico. Bom, como é que a gente pode descobrir isso? A gente pode calcular a temperatura de equilíbrio por meio da relação que a gente descobriu agora aqui em cima, que o calor é igual a massa vezes calor específico por variação de temperatura, que é dado pela massa do primeiro corpo vezes o calor específico do primeiro corpo vezes a variação de temperatura. Repetindo o mesmo processo para o segundo corpo, nós temos que massa do primeiro corpo vezes a constante do primeiro corpo vai ser vezes a temperatura inicial, isso aqui a gente vai chamar de temperatura inicial, mais menos. Me equivoquei aqui.
No caso aqui nós temos uma temperatura inicial do corpo 1 e a temperatura inicial do corpo 2. Como a gente sabe que eles vão entrar em equilíbrio térmico, ambos vão ter a mesma temperatura final. Ou seja, desenvolvendo o delta θ, que é a variação de temperatura, a gente consegue chegar nessa relação aqui, nessa fórmula. Bom, outra coisa que é muito importante a gente salientar é a questão da potência térmica. O que é potência? Potência é quanto de energia um certo corpo recebe em quantidade de tempo. É a capacidade de um corpo de gerar certa energia ou de receber certa quantidade de energia. E o que a gente vai estar trabalhando aqui é como potência térmica, na qual a variação de energia vai ser o calor recebido ou cedido de um certo corpo. E o ΔT vai ser a variação do tempo. Nós geralmente possuímos a potência térmica como joules por segundo, que é a medida universal do calor, de energia. No caso, a gente costuma utilizar mais o cal por questões históricas de maior facilidade. Mas nós sabemos que 1 cal vai corresponder a 4,18 joules de energia, respectivamente. Bom, e é basicamente isso o conteúdo de termologia. E agora a gente vai passar para realizar algumas questões práticas. Bom, agora que vamos começar a resolver uma questãozinha que é apenas para fixação do conteúdo. A questão diz: um corpo de 500 gramas que se encontra a uma temperatura inicial de 25 graus e recebe de um aquecedor uma quantidade de calor sensível igual a 5.000 calorias, atingindo uma temperatura de 30 graus ao final do processo de aquecimento. Determinar o calor específico desse corpo. Bom, a gente pode jogar naquela fórmula de calor para determinar a quantidade, o calor específico do corpo, que é igual a MVC vezes ΔT, que é a variação de temperatura. Nós temos que ele recebe 5.000 cal de calor, ele possui 500 gramas, a gente quer descobrir o calor específico dele e possui uma ΔT de 5. Porque a gente tem isso, que ΔT vai ser igual a θ final menos θ inicial, que é a temperatura final menos inicial, e nós temos que é 30 menos 25, que é igual a 5. Já descobrimos a variação de temperatura, e agora simplesmente passamos 500 dividido por 5.000, que vai resultar em 10, igual a CV5, dividido 10 dividido por 5, nós temos que C vai ser igual a 2 cal grama por Celsius. Gabarito, letra D. Bora lá, gente. Segunda questãozinha aqui, dessa vez de capacidade térmica. Um corpo de 10 kg precisa receber 2.500 joules de calor sensível para que sua temperatura varie em 10 Kelvin. Determine sua capacidade térmica. Bom, a gente sabe que a capacidade térmica de um corpo vai ser igual ao calor que ele recebe ou que ele cede vezes a sua variação de temperatura. No caso aqui, ele já deu pra gente o valor em joule do corpo e a temperatura em Kelvin dele, e todas as respostas estão em joule por Kelvin, então não precisamos necessariamente fazer a transformação de unidade, que ficaria que facilita muito a nossa vida na hora de responder essa questão. Passando aqui, 2.500 joules dividido por 10 Kelvin, nós vamos ter que a capacidade térmica vai ser de 250 joules Kelvin. Ou seja, resposta letra A. Bom, agora aumentando um pouquinho o nível de dificuldade, nós temos aqui uma questãozinha da Mackenzie, que diz o seguinte: quando misturamos 1 kg de água com calor específico sensível igual a 1 grau Celsius a 70 graus Celsius com 2 kg de água a 10 graus, obtemos 3 kg de água a que temperatura? E aí nós temos aqui as alternativas. Bom, nós podemos utilizar aquela relaçãozinha que a gente tem, que corpo que recebe o calor mais o corpo que doa o calor vai ter que ser igual a 0.
E desenvolvendo isso, nós temos que a massa do primeiro corpo vezes a constante do calor sensível desse mesmo primeiro corpo vezes Δθ, que é a variação de temperatura que ele vai chegar até o equilíbrio térmico, mais a massa do segundo corpo vezes a constante de calor sensível do segundo corpo vezes a variação de temperatura vai ter que ser igual a zero. A partir disso, nós conseguimos analisar que a constante de calor sensível de ambos vai ser igual a 1, porque estamos misturando apenas água com água, então a gente consegue retirar esse valor, porque o valor do calor específico é igual a 1, então ele não vai fazer diferença nos nossos cálculos. Nós temos aqui 1.000 gramas, 1.000 gramas é equivalente a 1 kg, vezes o valor de Δθ, mais 2.000 gramas de Δθ igual a 0. Com isso, nós conseguimos desenvolver, eu irei colocar aqui em notação científica apenas para facilitar os cálculos, que o valor de delta final, que é a temperatura final, menos 70 graus, que é a temperatura do primeiro corpo, mais 2.000 vezes temperatura final menos 10 graus, que é quanto colocamos o segundo, misturamos com o segundo recipiente de água, iremos ter 10 a terceira ΔF menos 7 vezes 10 a quarta. Vejam que aqui eu transformei o 70 em 7 vezes 10 para facilitar os cálculos. Mais tudo isso aqui respectivo ao primeiro corpo. 2 vezes 10 a terceira, transformando esse 2.000 em notação científica, de ΔF menos 2 vezes 10 a quarta, que é o respectivo valor aqui da multiplicação. Tudo isso é igual a 0. Bom, juntando aqui os valores equivalentes, nós temos que 10 a terceira vai ser igual a ΔF, que é a temperatura final, mais 2 vezes 10 a terceira de... Não, opa, terceira não. 2 vezes ΔF, porque aqui a gente já está colocando em fator comum. Mais, e aí aqui nós temos, colocando em fator comum também o 10 a quarta em ambos os lados, de menos 7 e menos 2. No caso, irei colocar aqui menos 10 a quarta, apenas para facilitar o conteúdo, deixar lá dentro da parêntese um valor positivo. Menos 10 a quarta de 7 mais 2 igual a 0. Nós temos 10 a terceira, 3 ΔF, menos 10 a quarta vezes 9 igual a 0. Passando todo esse valor para o outro lado da equação, nós temos que 10 a terceira, 3 ΔF vai ter que ser igual a 10 a quarta vezes 9. Nós conseguimos simplificar esse 3 com esse 9, e esse 10 a terceira com esse 10 a quarta, ficando que ΔF vai ser igual a 3 vezes 10, ou seja, ΔF vai ser igual a 30 graus Celsius. Gabarito, letra C. E assim conseguimos finalizar essa questão. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sei que possa haver algumas dúvidas. Caso houver, deixe algum comentário no final do vídeo ou mande um e-mail. Eu tentarei responder a todos da melhor forma. Muito obrigado, até o próximo vídeo.